transmissão. Tá certo. Bom, eu estou mostrando aqui quais são as ferramentas que eu estou usando então para o LaTeX. Eu estou gravando aqui minha tela para mostrar o que eu estou fazendo com ele. Eu tenho um programa chamado TextMaker, que é o que eu uso, é um editor de LaTeX, que é o que eu uso para escrever e fazer os documentos que eu estou usando. Então esse aqui é um exemplo de documento que eu tenho. Eu vou mostrar aqui, ele já permite tu ver e fazer o que tu prefere tudo em LaTeX. Eu vou primeiro mostrar como é que é o documento e depois como que o LaTeX funciona para tu começar a escrever e trabalhar com ele assim. Então, isso aqui é esse aqui é um documento de teste que eu fiz, ele tem algumas referências aqui. Mas o importante do LaTeX é que tudo que eu estou colocando aqui é tudo um documento de texto. O editor que eu estou usando, ele é desse lado esquerdo aqui, e o que aparece do meu documento vai aparecer do lado direito. Então, mas tudo que eu estou escrevendo aqui, se vocês forem dar uma olhada, tudo isso é texto. E, claro, isso aqui é uma coisa que eu coloquei depois, mas tudo que eu estou colocando aqui é um texto. Então eu escrevo um texto e ele vai aparecer no final, ele vai renderizar como se fosse um documento para mim. Ele parece complicado, mas ele é bem simples, assim, qualquer computador ele vai rodar esse programa. Então eu escrevo o texto aqui e daí ele aparece como sendo um documento. Aí é mais fácil, claro, ele já é feito para tu escrever fórmula matemática, ele já é feito para tu escrever tudo o que tu precisa ali para... Deixa eu encaminhar só o link aqui para vocês. Então, cópia. E um minuto que eu vou colocar no WhatsApp. Tá, então o LaTeX ele vai funcionar assim, tu tem um texto em que tu vai escrever o que tu queres que apareça, e aqui no final ele mostra então na direita o documento que tu vai ter como resultado do texto que tu escrevesse. Agora eu queria parar para ver isso aqui, ó. O LaTeX ele vai ser estruturado da seguinte forma. Eu vou voltar aqui no meu documento. Eu vou ter primeiro tá, pronto, tá certo. Eu tenho o meu texto aqui, e tudo que eu estou escrevendo aqui no meu texto, a partir... Deixa eu ver se eu mostro aqui. Isso. Então, tudo que eu quiser escrever no meu... Ah, claro, ele não está... Só um minuto que eu estava no documento errado. Deixa eu voltar, então, para a página que eu quero. Isso. Então aqui, eu quis escrever, esse aqui é um documento que ele não tá, eu não coloquei imagem, mas ele teria imagem da escola que eu estava trabalhando aqui na época. Então, tudo que eu escrever aqui de texto, eu escrever aqui na esquerda de texto, ele vai aparecer aqui de alguma forma aqui na direita, como sendo o documento que eu estou querendo escrever. Então aqui, a primeira coisa que eu faço, eu vou criar um capítulo, chapter, vou chamar de atividade, e daí eu vou colocando as informações que eu quero. Eu quero que escola básica municipal apareça 3 centímetros na direita. Então eu vou colocar esse comando que ele dá hspace, 3 centímetros para a direita, ele escreve o texto que eu quero, é esse espaço que eu deixei aqui para a imagem no final. Ele vai escrever a imagem que eu quero, 3 centímetros para a direita, escola básica municipal, Acácio, que era onde eu trabalhava. Depois eu vou deixar 3 centímetros, disciplina matemática. Então na outra linha, disciplina matemática com 3 centímetros à direita também. Tá vendo que ele está dando um espaço aqui onde ele escreve. Esse espaço vai ser o de 3 centímetros que eu estou identificando, e o resto é tudo normal. Então eu estou escrevendo como eu estaria no Word também, só que eu tenho algumas coisas para levar em consideração. Quando eu quero colocar alguma coisa em negrito, eu tenho que colocar esse colchete aqui, essa chave, e dentro eu escrevo /bf. /bf colchetes, ele vai colocar tudo que está aqui dentro em negrito, e é o que aparece então no meu texto. Percebe que todo o texto que eu estou escrevendo ele aparece normal. Então, não se esqueça de resolver atividades no caderno, as atividades não devem ser entregues na escola, tudo isso.
eu coloco aqui, e o que está em BF, ele aparece em negrito. Como é que eu faço para deixar uma linha em LaTeX? Para deixar uma linha em LaTeX, eu deixo 2 linhas no documento normal. 2 ou 3 ou 4, tanto faz. Se eu quiser deixar uma linha entre um parágrafo e outro, eu deixo 2 linhas aqui. Então eu terminei. Além do Google Sala de Aula, ele está aqui. Além do Google Sala de Aula. E mesmo as... Desculpa, deixa eu só ver se eu estou capturando o mouse. Sim, estou capturando o mouse. Então, se eu quero deixar uma linha, eu quero pular de um parágrafo para o outro, eu deixo 2 linhas e ele faz essa coisa de pular de um parágrafo para o outro. E por que é importante? Por que eu estou trabalhando com LaTeX então? Por que eu estou usando essa ferramenta? Deixa eu deixar só um espaço aqui. New page. E daí? Aliás, deixa eu copiar a informação que eu tenho aqui. Eu vou pegar uma nova página e vou fazer exercício em LaTeX para mostrar então o que eu escrevo e como que eu faço. Aí, se eu quiser, por exemplo, escrever uma fórmula matemática, é muito mais simples em LaTeX porque eu aprendo alguns comandos específicos e eu consigo fazer uma fórmula matemática bem simples. Sempre que eu tenho uma fórmula matemática, eu tenho que primeiro mostrar que eu estou fazendo uma fórmula matemática, eu coloco esses 2 cifrões aqui no meu texto e daí eu quero 3 vezes 3 mais 4 primeiro. 3 mais 4 igual a 7. Então, eu escrevo no meio desses 2 cifrões aqui, 3 mais 4 igual a 7. E eu vou colocar sem os cifrões também para mostrar como é que funciona. Quando eu... Se vocês podem mandar uma pergunta aqui, depois eu posso responder também, sem problema. Mas, quando eu faço a conta com... Pode ser um cifrão só. Depois eu faço com 2. Quando eu faço a conta com o cifrão, ele fica num... Esqueci de deixar 2 linhas. Então, quando eu estou fazendo uma conta no... Esse aqui... Não. Quando eu estou fazendo uma conta no LaTeX sem usar o cifrão, ele vai aparecer como se fosse no Word. A diferença é que no LaTeX eu tenho códigos específicos para fazer algumas funções específicas. Então vamos dizer que eu quero, por exemplo, eu quero multiplicar então 2 números. Se eu for colocar no Word, eu escreveria 3 vezes 4 igual a 12. Como eu estou fazendo no LaTeX, eu coloco 3 C.4 igual a 12. E daí eu consigo ver então como que fica o resultado. Ele já tem um símbolo específico e para todos os símbolos de matemática que eu quiser, ele vai ter um símbolo específico para fazer as contas que eu tinha pedido. Então esse daqui, o 3 vezes 4 igual a 12, com esse ponto, é o símbolo que eu tenho em LaTeX. E aqui é como fica em Word, ele não fica a mesma coisa como ficaria fora do LaTeX. Se eu quiser usar esse símbolo de x para dizer que eu estou fazendo multiplicação, então eu coloco 3 times 4 a 12. E o LaTeX, de novo, tudo que eu estou escrevendo aqui vai ser em texto. Então, se eu estou querendo colocar um símbolo específico, eu vou ter que saber a representação desse símbolo no LaTeX. No caso do vezes no formato de x, é times. Então, eu coloco aqui 3 vezes 4 igual a 12, porque eu coloquei 3 times 4 igual a 12. Se eu quiser outros símbolos também, então eu quero 3 vezes 4 vai ser maior ou igual a 12. Então, maior ou igual a 12 é GEC. GEC porque é maior ou igual, né? Então, quer dizer que ele é maior ou igual a 12. Eu coloco barra GEC. E ele aparece aqui com o símbolo que eu já pedi também. E, claro, com qualquer outro formato que eu quiser. Com qualquer outro formato que eu quiser também. Só tem que lembrar, quando eu for fazer alguma forma matemática no LaTeX, eu vou usar então eu vou colocar no meio desses cifrões. E quando for um símbolo muito complicado, eu vou usar 2 cifrões do começo e 2 cifrões do final. Como eu estou colocando agora, se eu quiser escrever um texto para dizer, por exemplo, quando queremos fazer uma multiplicação no
LaTeX, podemos usar apenas um cifrão. Quando eu estou usando um cifrão e eu coloco uma conta no meio, eu coloco isso no meio de texto. Então isso faz parte do texto que eu estou escrevendo. Eu vou colocar aqui então, eu estava escrevendo um texto e eu coloquei 3 mais 4 igual a 7 no meio do meu texto. E daí eu posso continuar escrevendo alguma coisa depois, como um exemplo. Isso, então quando eu uso um cifrão só e coloco uma conta aqui no meio, tem que ser uma conta mais simples, tipo 3 mais 4 igual a 7, ou então alguma divisão que seja mais simples, que não precise muitas linhas, eu consigo fazer então tudo isso no meio do texto. Quando eu tenho uma conta que é mais complicada de fazer, por exemplo, no caso de uma integral, ou de uma fração, então eu vou colocar aqui uma fração, tfrac 3, 4, eu coloco no meio de 2 cifrões, e eu já vou mostrar a diferença, porque quando eu coloco entre um cifrão só a mesma conta, quando eu coloco entre um cifrão só a mesma conta, ele tenta encaixar como se fosse tudo numa linha só. Quando eu coloco... Tá, mas o ponto é que quando eu coloco em um... Só que tá vendo deve estar enojado já da minha explicação. Mas quando tem uma conta que ela ocupa mais de uma linha, por exemplo, ou que ela é uma conta muito grande, geralmente eu vou colocar em 2 cifrões, que é para ter uma linha específica só para a fração que eu estou usando. 3 dividido para 4, para colocar como se fosse uma fração. Aí, tá, mas isso tudo vocês vão aprendendo depois. Se vocês estão em dúvida de como faz para aprender os códigos ou para saber como é que se mexe, tem um site que é o Detexify. O Detexify é uma ferramenta, eu posso deixar o link ali depois, mas só digitar Detexify. Quando eu quiser aprender como que eu faço alguma conta específica ou qual o nome do símbolo que eu quero utilizar. Então, por exemplo, divisão é assim. Então, eu desenho ele com o mouse e ele me dá, então, que se eu quiser escrever só a barra, aí, que é esse desenho aqui, então eu escrevo só uma barra e eu posso usar ele no meu documento sem dificuldade nenhuma. Se eu quiser usar... esse aqui é a mesma coisa também. Se eu quiser usar esse daqui, ó, esse como se fosse parece um bastão, então eu digito barra prime e ele vai aparecer assim no meu texto. Então, em vez de dfrac, eu vou colocar barra prime 2. E eu copio o código para usar ali. Então é o 4 e vocês vão ver que apareceu aquele bastão ali do lado, barra 2. Se eu quiser algum outro símbolo, por exemplo, integral, eu quero usar uma integral, eu desenho alguma coisa parecida com a integral e vai tentar ver símbolos que são parecidos. Aí, então, eu posso, olha só, eu posso usar esse TextHash, mas se eu tentar colocar ele agora no meu programa TextHash, ele não vai funcionar. Ele vai acusar que está dando um erro. Eu vou só esperar aqui. E se ele acusou que deu um erro, aparece vermelho, ele diz a linha que está acontecendo, ele não vai conseguir renderizar o símbolo que eu estava usando para a integral. Eu vou só usar o outro para não deixar, que é o barra int, né? O barra int também é um símbolo de integral. Eu vou só digitar barra int para mostrar que dá para fazer sem problema. Mas o LaTeX, antes de escrever o meu documento, eu tenho uma parte nele, que agora eu vou focar só aqui no texto. O LaTeX eu começo a escrever a partir desse daqui, ó. Vai ter uma parte do meu documento que vai aparecer Begin Document. Begin Document, a partir disso, tudo que eu escrever aqui embaixo, ou quase tudo, exceto alguns comandos, mas no geral, tudo que eu escrever a partir desse Begin Document, ele vai aparecer no meu documento. Mas tem uma parte que está aqui em cima. Tudo que está aqui em cima não necessariamente vai aparecer no meu documento. Essa parte aqui em cima, que daí tem, por exemplo, a classe do documento, uso do pacote, uso da biblioteca, daí tem algumas coisas sobre eu deixar o tamanho da fonte, sobre eu deixar... Todas essas informações aqui, elas são o template que eu estou fazendo do meu documento. Então, quando eu coloco, por exemplo, use package, quer dizer que eu vou querer usar o pacote vou querer usar os símbolos que estão... Vou pegar um outro aqui. Isso, use package AMS-THM. Quer dizer que eu vou querer usar os símbolos que estão no pacote AMS-THM. Quando eu quero AMS Fonts também, eu vou querer os símbolos que estão no AMS Fonts. E aí depois, GraphicX. GraphicX eu vou querer usar os símbolos que estão aqui.
Então, quando eu for no Detexify e eu quiser usar o TextTest, vocês vão ver que aqui em cima está Use Package Typa. Então, eu copio aqui no meu documento, Use Package Typa. E agora, quando eu for lá embaixo e escrever TextTest, então, TextTest, agora ele aparece no meu documento. Eu só tenho que ir lá em cima, onde está aquele uso dos pacotes, e daí ele vai pedir para instalar agora. Isso é bem rápido. Então, eu vou baixar um pacote, e depois de baixar o pacote, aí sim eu posso usar esse símbolo de integral aqui, que era um pouquinho diferente só. Deixa eu mostrar a diferença. Ah, não, esse aqui ainda é o mesmo, perdão. Ele tá baixando o que precisa para poder renderizar o documento. Então quando eu baixo aquele pacote, ele vira esse S, que é 4S2, ou então 4 integral A2. Mas no geral eu vou vir aqui no Detexify, eu vou fazer o símbolo que eu quero escrever, e daí ele vai me dar o pacote que eu preciso baixar e o símbolo que ele acha que eu tô pedindo. Aí então, eu volto aqui para o meu documento, e eu vou olhar que tem... Peraí. Isso. O que tiver embaixo desse Begin Document, no geral, vai aparecer no meu documento. O que está acima são algumas informações que eu preciso para dizer como que vai ser o meu documento. Então, deixa eu abrir um outro documento que eu tenho aqui. Isso. Esse aqui é um relatório que eu tinha feito. Aí ele tem o conteúdo, ele tem o glossário, ele vai ter informações de introdução que está vazia, mas ele tem os capítulos, e cada capítulo ele inicia com tipo capítulo 1 e daí com esse desenho aqui, porque eu estou baixando no formato de book. Então quando eu vou ver a classe do documento aqui em cima, vai estar em formato de book. Eu vou baixar essas informações, eu vou baixar os pacotes que eu quero que tenha no meu documento, e daí eu vou escrevendo então a partir disso. Eu vou mostrar como é que estava aqui. Então eu continuo escrevendo o texto, e quando eu quero, por exemplo, uma definição eu gostaria que aparecesse assim, ó, definição 1.1.1. Então eu escrevo begin definition e eu continuo escrevendo as coisas a partir de agora. Ah, mas eu quero que o meu F ele apareça como um F maior do que se fosse texto normal. Então eu coloco ele entre cifrões e ele vai aparecer o símbolo do F quando eu tenho cifrões. O X também. Eu estou colocando aqui, ó. Eu estou colocando aqui essas setas, por exemplo. Essa seta é o x-colon times fx. Então, essa seta aqui vai ser esse barra to. Eu coloco esse barra to e ele aparece a seta como eu quero que escreva. Quando eu quiser deixar espaço também, quando eu quiser mexer com parágrafo, tudo isso aqui vai aparecendo no meu documento. E como é que eu faço para saber, então, como que eu vou escrever um documento em LaTeX? Como que eu vou fazer esse template todo se eu não conheço como o LaTeX funciona? É só vir na internet que eu pesquiso LaTeX template. O próprio Overleaf já tem. E eu posso escrever, eu quero um artigo científico. Então eu venho aqui e eu quero, por exemplo, que meu artigo científico apareça dessa forma. Ou dessa forma, ou dessa forma. Vou pegar esse terceiro aqui então. Aí eu posso baixar um PDF para ver como que ele fica de verdade. Aliás, até esse aqui eu já tinha baixado, inclusive. Se eu usar esse template aqui que o Overleaf está me dando, quando eu escrever ele vai ficar nesse formato. Se eu quiser assim mesmo, então eu venho View Source e eu copio tudo isso e eu coloco no começo do meu documento. Eu só troco com as informações que eu quero. Eu venho aqui no LaTeX, eu abro um novo. Save, tá. Esqueci de salvar. Então, teste LaTeX. Not found. Tá, ele tá tendo um problema com um pacote aqui. Ele tá tendo um problema com um pacote aqui. Eu vou colocar no Overleaf então. Aliás, deixa eu criar um novo aqui.
O Overleaf é um outro... Vocês vão ver que se vocês quiserem ter o LaTeX no computador de vocês, vai ser difícil, porque tem que baixar bastante coisa assim para tu ter no computador. Então o Overleaf é uma ferramenta online em que tu consegue... Tá, esse template aqui não está funcionando então. Vou colocar esse aqui. Então é esse o texto que eu vou ter que baixar. Ctrl+C. Ah, tá. Então, onde que eu tava? Tá, ele tem aquele template específico, ele estava usando alguns arquivos, alguns documentos que eu não tenho no meu computador e que eu também tenho que declarar para usar no LaTeX, mas o princípio segue o mesmo. Eu só vou ter que tirar esses arquivos, então eu não vou fazer isso agora não vou fazer isso agora para ficar olhando o documento e verificando o que está de errado para eu ter que tirar tudo. Eu vou baixar esse aqui, imagino que seja mais simples. Tá, então se eu gostaria que o meu artigo fosse nesse formato aqui, eu copio a fonte eu copio a fonte do negócio que eles escreveram. Isso aqui tá difícil. Eu copio a fonte que eles me deram, eu testo então no meu. Não, de novo tem alguns arquivos que eles estão pedindo. Mas enfim, no geral, eu venho aqui, eu copio as informações do documento e eu começo a escrever conforme eu queira. Para não dar esses erros, a recomendação que eu posso passar então é que em vez de copiar só a fonte, vocês abrem o template no Overleaf. Isso vai precisar de uma conta no Overleaf. O site eu deixo na descrição depois para vocês criarem uma conta. E isso tem esses arquivos aqui. Vocês vão precisar criar uma conta no Overleaf, apertem em criar template e agora vocês podem trocar com as informações que vocês querem. Então o título eu gostaria que fosse teste, porque agora está This is the sample article title. Então, teste para o uso do Overleaf. Eu aperto em recompilar. E aqui no lado direito, então, ele vai trocar o título para o que eu escrevi em algum lugar ele trocou. Eu só não sei... Ah, tá. Perdão. Devia ter lido a linha inteira. Pronto, teste para o uso do Overleaf. Eu quero trocar o nome dos autores aqui então eu coloco Lucas e o outro vai ser o Voltolini e ele troca aqui nas informações que eu tenho para Lucas e Voltolini no outro. E assim por diante. Eu quero mexer numa fórmula. Essa fórmula aqui, deixa eu ver se ele... Isso. Essa fórmula aqui, se eu apertar Ctrl e clicar 2 vezes em cima, ele coloca na linha onde foi escrito. Eu não quero que apareça essa fórmula, eu quero que apareça essa fórmula aqui. 3 vezes 15 vai ser diferente 60. Então, no lugar do que eu tinha colocado, do que estava aqui, ele aparece 3 vezes 15 é diferente de 60. Eu só troco então as informações. Eu quero que o texto seja diferente, eu escrevo alguma outra forma também. Eu não acredito que o texto seja correto. E em vez do parágrafo que estava aqui em cima, ele vai trocar para o que eu escrevi. Isso, e o Overleaf, então, já está demorando bastante isso aqui. Eu estou há quanto tempo online? Eu estou há
Isso, eu estou 25 minutos online. Para baixar o Overleaf no teu computador, tu vai precisar de 4 coisas. Tu vai ter que vir, primeiro, baixar o Miktex. Então tu vem no Google, tu baixa o Miktex no teu computador, que é esse programa aqui, só apertar e baixar. Depois do Miktex ainda instalado, tu tem que baixar o TexWorks. Também é só digitar e ir no site o TexWorks e baixar o programa que ele pediu. Depois tu baixa o Technic Center. Daí tu baixa e tu coloca no teu computador. Por último, tu vê o editor de LaTeX que tu queres. Eu, no caso, estou usando o TextMaker. Então eu baixo o TextMaker no meu computador. Eu preciso baixar esses 4 programas porque o que estava dando erro, especialmente na hora de escrever em LaTeX, era que eu queria colocar um documento e daí para isso eu tenho que ter um pacote específico para que aquilo apareça. Então se eu quero que tenha gráficos no meu artigo, eu preciso de um pacote chamado GraphicX. Aí para poder baixar esse GraphicX eu preciso que tenha o Technic Center, que é um programa que ele meio que reúne, ele administra os pacotes que eu tenho no meu computador, e eu preciso do Miktex para baixar esses arquivos para o meu computador e eu poder usar no meu computador quando eu quiser escrever em LaTeX. Eu preciso desses programas todos para baixar, é por isso que LaTeX é um pouco complicado de ter offline no teu computador. Se tu quiser ter online sem ter que baixar esses arquivos e fazer isso tudo, tem a opção do Overleaf. O Overleaf é esse site que eu estou usando aqui para vocês. Depois que tu cria uma conta, é só tu criar novos projetos e tu ficar adicionando aqui embaixo. Ele salva tudo isso online, tu pode mexer tudo isso aqui tu online, tu pode até compartilhar com outras pessoas para fazer alteração junto contigo. Tu baixa, então deixa eu pegar um outro que eu tenho aqui. Cadê aqueles de banco de questões? Provavelmente esse aqui tem. Então eu escrevo meu arquivo de LaTeX aqui, eu faço todas as alterações que eu tenho aqui, ele já tem também um negócio para ver o conteúdo que eu quero que apareça, e depois que eu faço depois que eu escrevo tudo no LaTeX, ele aparece aqui no direito. Se eu quiser baixar, é só baixar em PDF, eu posso encaminhar para a pessoa que eu quiser o meu arquivo feito no LaTeX. Só lembrando, ele tem 2 partes, então. Primeiro eu declaro tudo que eu quero que apareça. Eu quero que seja no formato book, que é o que eu estou usando. Ele vai aparecer assim. Toda vez que tiver um capítulo novo, ele vai aparecer com esse desenho. Ele vai ter glossário, ele vai ter tudo como eu quiser escrever. E para saber os códigos que eu preciso, para os símbolos que eu estou usando, eu venho no Detexify e escrevo. Se eu quiser um outro formato, eu vou na internet, eu pesquiso template de LaTeX. O Overleaf também já dá algumas opções. Eu venho aqui e baixo o formato que eu quero que apareça no meu documento. Deu erro quando eu tentei aqui alguns, mas é porque esses formatos aqui estão usando alguns arquivos que só funcionam para esses artigos. Se vocês quiserem trocar isso ou colocar com coisas de vocês, conforme vocês vão escrevendo e modificando as informações, vocês só vão tirando o que não é do artigo de vocês e vão escrevendo por cima o que vocês querem que apareça. E não vai dar problema nenhum na hora de escrever o que vocês estão usando. Aí então vocês criam conta no Overleaf. Se eu gostei desse formato aqui, que eu posso baixar em PDF para ver como é que ele fica, eu aperto em abrir como template. Ele já vai criar um documento na minha pasta do Overleaf em que eu posso fazer alterações no documento que eu estou usando. Fechou então? Muito obrigado, pessoal, que assistiu. E eu vejo vocês, então, na próxima. Obrigado.